Paradoxo. Que outra palavra resume melhor o que o mercado está vivendo? Nunca se teve tantos dados à disposição. Eles crescem freneticamente. São chamados de novo petróleo. Muitos falam em extrair seu valor. Poucos conseguem. Como aproveitar ao máximo o bem mais poderoso deste século? Nós somos a resposta. Instituímos e evoluímos a operação de Big Data e Analytics na sua empresa. Otimizamos processos com o uso da tecnologia e entregamos mais em menos tempo. E o melhor, de forma automatizada, combinando inteligência artificial e conhecimento humano. O tempo de sua empresa expandir seu potencial chama-se agora. Power of Data. O máximo dos dados como o mínimo de tempo. Os dados se tornaram uma das moedas mais valiosas da atualidade e está presente em todo o nosso dia a dia. E agora, com mais transparência e integração, o Open Banking chegou para quebrar barreiras, expandir negócios e empoderar consumidores. E você, já pensou como o seu negócio pode se beneficiar disso? Aumentar a sua competitividade, gerar mais lucros, encantar o seu cliente. E se eu te disser que é possível ingressar nessa transformação, gerando resultados rápidos e palpáveis, aliando time, expertise e tecnologia para desenvolver soluções de Open Banking, gostaríamos de te convidar a conhecer todas as possibilidades que oferecemos para ajudar a sua empresa a alcançar mais resultados. Saiba como em menos de 2 meses, a Power of Data ajudou uma empresa americana a usar dados de Open Banking para fomentar novos negócios e reduzir 60% da inadimplência deles. Fale com um de nossos especialistas e veja como podemos te ajudar. A revolução do mercado financeiro já começou. Vai ficar fora dessa? Boa tarde, todo mundo. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui no nosso Power of Data Business Talk. Raul, podemos começar? Quantas pessoas ouvindo? Esperam mais um pouquinho, o que você acha? Vamos começar. Então vamos começar. Bom, então agradecer primeiro a presença de todos nesse Business Talk. Hoje vamos falar de Open Banking. Vamos falar de uma maneira bastante prática, pensando em como que a gente expande o seu negócio e gera resultados rápidos, né, com esta inovação chamada Open Banking para o nosso mercado brasileiro. Pode passar o próximo slide. A gente vai ter, né, a ideia é trazer questões bem relevantes, bem práticas, né, sobre o Open Banking, quanto isso é um avanço no mercado financeiro. Obviamente, vamos estar falando de dados, né, e não tem como falar de dados se a gente não falar de dados e analytics juntos, né. Pode passar, e para isso a gente vai ter uma agenda bem interessante. Nós vamos estar aqui falando, né, primeiro 3 tópicos. Primeiro tópico, uma ideia do que é o Open Banking, como eu disse, uma visão bem prática do Open Banking. A gente vai, aqui o Bruno, eu vou apresentar o Bruno daqui a pouquinho, vai estar ajudando a gente a esclarecer e tirar algumas dúvidas sobre as questões práticas, o que acontece lá em 15 de julho e assim por diante. O segundo tópico a gente vai trazer aqui um caso de sucesso, tá, de Open Banking nos Estados Unidos. Foi um caso entre o OneBlink, né, o Torelli, CEO da OneBlink, vai estar aqui com a gente, o Dalmer, CEO da Power of Data, vai estar aqui com a gente para contar como que foi feito esse caso na prática e os resultados obtidos. O terceiro tópico, a gente traz o Raposo, né, da B3, para ele dar uma visão, né, do impacto, da importância do Open Banking, né, no mercado financeiro. Tá? Então, deixa eu apresentar os nossos participantes, queria dar as boas-vindas aqui, Bruno, Torelli, Dalmer, Raposo, né? Deixa eu fazer uma breve apresentação dos nossos convidados, dar uma boa tarde para eles, agradecer a presença de todos. Começando aqui pelo Bruno, tá? O Bruno Loyola, ele é o cofundador e responsável pelo crescimento da Plug, né? É uma fintech de infraestrutura de Open Banking no Brasil.
inclusive uma fintech bem interessante, acelerada pelo próprio Banco Central, né? Ele é uma pessoa que já atua com o Open Bank desde 2017 na Europa, né, com as expansões de fintechs como a South Edge na Inglaterra e a Moving nos Estados Unidos, né? Então ele sempre trabalhou com tecnologia, um cara obcecado pelo poder e uso correto dos dados pessoais, formado em computação pela Universidade Federal de São Carlos e possui um MBA na Business School de Madrid, né? Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigado. Apresentar também Fábio Torelli, né? Fábio trabalhou 15 anos com crédito e meio de pagamento aqui na América Latina, empresas como Citibank, Mastercard, Santander, né? Brinco, o Fábio é um grande conhecido meu da época de Citibank, milênio passado, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar junto nesse projeto também com a OneBlink. Ele já está empreendendo 7 anos nos Estados Unidos, né? É a sua segunda startup, né? E na OneBlink ele é um founder e CEO da empresa, né? A OneBlink é um fintech que ele fundou aproximadamente 3 anos, né? E o que é interessante na OneBlink, o modelo de negócio tem por fundação e princípio básico o Open Bank, né? Então ele vai trazer muita experiência desde o início de fundação da empresa, já pensando em Open Bank. Para completar, boa tarde, Fábio, tudo bem? Falar agora, tudo bom? Obrigado aí pelo convite, Dalma, Ricardo, Bruno. E legal. Isso aí, vamos falar que assunto mais quente com o Open Banking tá difícil, vamos pra frente. Dividir um pouquinho do que a gente fez, né? Para fazer o bate-bola ali com o Torelli, né? O Dalmer Marcelo, que também é cofundador e CEO da Power of Data, né? Cientista de computação pelo NESP, MBA pelo INSPER, toda a experiência profissional, trabalhou com engenharia de dados, business intelligence e analytics, né? Com o objetivo de entender todo o processo, garantir o sucesso dos projetos, percorreu diferentes posições, que dão uma vasta experiência para o Dalmer, consultoria, pré-venda, área de tecnologia, área de negócio, né? Tudo isso antes de empreender. Passou por empresas bastante relevantes, como a Value Team, Santander e Itaú, dentre outras. E aí fundou, né, o Bruno Jardim, com o Bruno, a Power of Data em 2018, e aí com o propósito de transformar digitalmente as empresas, né, no uso de dados de analytics. Dalmer, boa tarde, tudo bem? Dalmer, está me ouvindo? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, colegas aqui. Pessoal, agradeço a presença para a gente fazer o evento. E agradeço também todo mundo que está aqui assistindo e que depois deixe perguntas, comentários, responda o NPS aí, que é importante para a gente. Uma maneira de evoluir essa jornada aqui, de contar o que a gente anda fazendo, junto com os nossos clientes. Obrigado. Legal. Perfeito. E, finalmente, e também extremamente importante, né, Ricardo Raposo, estatístico, líder experiente de equipes analíticas de alto nível de desempenho, atuando em empresas de referência, né, de ciências de dados, IBM, Credicar, Itaú, Unibanco, B3, né, outro conterrâneo meu do milênio passado, ele na Credicar, eu também no Citi, grande companheiro. Experiência profissional diversificada, incluindo políticas, operações de crédito, cobrança, modelagem em vendas, relacionamento com o cliente, modelo de crédito, parâmetro de padrões de Basileia 2, IFRS 9, governança e privacidade de dados, né? Atualmente responsável pela área de dados e analíticos da B3, né? Responsável pela criação um dos responsáveis pela criação do B3 Club, um dos grandes birôs novos que a gente teve recentemente. Raposo, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Aragona. Obrigado aí pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês e vamos ver se eu consigo contribuir um pouco aqui com esse time aqui, que é diferenciado aí. Com certeza, com certeza. Só tem fera, não tem como não contribuir, tá? Bom, só para a gente entender a dinâmica aqui, como eu disse, a ideia é a gente, né, nessas 3 primeiros tópicos nós vamos gastar em torno de 1 hora, 15 minutos por cada um dos nossos debatedores aqui, trazendo suas visões, e aí a gente vai para o final, né, do evento, onde vocês que estão assistindo a gente aqui agora podem fazer perguntas, tá, para os seus debatedores, trazendo os tópicos. Nessa primeira hora, o microfone de vocês estará fechado, né? Vocês podem ir fazendo as perguntas nesta 1 hora por escrito, e ao final da 1 hora, né, a gente vai selecionar as perguntas escritas, ou quem quiser também, a gente pode abrir o microfone, quem quiser fazer pergunta diretamente, fica à vontade, tá bom? Acho que é isso. Acho que eu vou iniciar aqui a nossa introdução, tá bom? Como eu disse, vou começar pelo Bruno, na questão o que é o Open Bank, tá
tá bom? Vou fazer uma pequena introdução. O Open Banking, todo mundo, né, a gente tem ouvido bastante, é um ecossistema de integração, né, no mercado financeiro, e está estruturado por meio de dados do consumidor final, né, de produtos e operações financeiras, né. O mais importante nessa mudança de conceito que o Banco Central traz, né, baseia-se no princípio que o consumidor final, né, é o dono dos seus dados, né, seus dados financeiros, dados seguros, dados de investimento. E aí, portanto, ele vai poder escolher, né, quando e com quais empresas ele quer compartilhar, tá? Esta mudança traz uma sincronia muito grande, né, entre os players do mercado financeiro, né, e hoje o cliente, que antes não tinha acesso aos seus dados no sentido de poder compartilhar, e agora vai poder compartilhar livremente e buscar melhores produtos, melhores ofertas. Essa é uma das visões, né? Outros países como o Reino Unido, Austrália, Singapura, Hong Kong já têm as próprias iniciativas de Open Banking também. O Bruno, como eu comentei, tem uma experiência muito grande de Open Banking desde 2017, vai poder trazer para a gente aqui um pouco de comparação, também o que ele acha do modelo brasileiro, tá? Bom, a implantação aqui no Brasil é prevista para 4 etapas. A primeira etapa já está acontecendo, ou começou a acontecer agora em 1º de fevereiro, onde o público tem acesso ao dado, né, nas suas instituições, do que vai ser compartilhado, né? A fase 2 já é uma fase importante, acontece agora dia 15 de julho, né, onde realmente começa esse compartilhamento dos dados cadastrais e transacionais entre instituições. E aqui vai ser legal, o Bruno vai dar uma visão de como esse compartilhamento acontece, tá? Para 30/8 entra as questões de serviços de transação de pagamento, e lá para o final do ano, 15 de dezembro, a gente vai ampliar, né? E aí a gente vai estar falando de operações de câmbio, investimento, seguros, né? Raposo pode trazer um pouco também, além de falar de Open Banking, uma visão talvez de Open Insurance, Open Investment e assim por diante, tá? Então vamos começar aqui com o Bruno. Bruno, para a gente entender um pouquinho mais o Open Banking brasileiro, né, na prática, né? Regulamentação, as diferenças com alguns modelos do mundo, tá? Eu vou começar com algumas perguntas aqui então para você. E aí uma observação pessoal minha, tá? Eu tenho conversado com algumas instituições financeiras, tá certo? E ainda vejo muita confusão, né? O que vai acontecer no dia 15 de julho, né? Quando, do ponto de vista de regulamentação, prático, né? Como que acontece esse Open Banking, né? Então, a primeira pergunta, assim, de uma maneira bem ampla, muitas perguntas numa só, mas assim, você consegue dar um esclarecimento geral para o nosso público, né? Como vai funcionar, né? Quando a gente fala assim, tem adesão do consumidor, essa adesão tem consentimento, tem autenticação, tem confirmação, como que isso acontece na prática? Essa integração de plataforma, né? Quer dizer, o Open Banking é um dado transacional ou vai existir uma base com todos os dados dos clientes, tá bom? Quais são as tecnologias que vão estar envolvendo esse Open Banking, né? E também aproveita e fala para a gente, né? Qual que é o papel da Plug nesse processo? Vamos lá? Perfeito. Vamos sim. Agora, primeiro, muito obrigado aí, prazer dividir, compartilhar esse conhecimento e também aprender bastante aí com você, com o Dalmer, também com o Raposo e o Fábio do LinkedIn. Antes de mais, vou começar pela última pergunta, né? Qual que é o papel da Plug e por que a gente existe, para contextualizar um pouco sobre todas as dúvidas que você comentou, tá? Então, a Plug é uma plataforma, uma fintech que oferece uma plataforma de Open Finance a outras fintechs, a bancos, a seguradoras, varejistas, enfim, qualquer empresa inovadora que queira agregar mais valor ao seu cliente final, acessando seus dados financeiros, obviamente, de forma segura, de forma consentida, e que a gente tem a premissa de ser uma forma bastante simples tecnologicamente, tá? Então, a gente dá aos nossos clientes a capacidade de agregar dados financeiros, hoje de mais de 18 instituições financeiras, adiantando aí já o Open Finance, que está previsto para o final do ano, tá? Então, a gente traz dados aí de conta corrente, cartão de crédito, investimentos, seguros, cadastros. A gente fala que a gente abaixa as barreiras tecnológicas aí, funcionais, para que nossos clientes consigam focar no produto core, né? E não na parte de integração de dados, né? Então, a gente nasceu um pouco mais de um ano atrás, quando a gente juntou algumas pessoas com experiência, bastante experiência no mercado europeu, como você falou, desde 2017, vivendo um pouco do começo, até antes da entrada de PSD2 e Open Banking no mercado europeu, e eu estou fazendo um paralelo do que está acontecendo hoje, é muito parecido, né? Então, igual você comentou com relação a essa confusão, os rumores no mercado, não só da parte regulatória, mas também na parte estratégica, como que os bancos, como que as instituições financeiras, qual estratégia vai adotar com relação ao Open Banking, porque realmente abre diversas possibilidades, né?
Já respondendo sua pergunta aí, o Open Banking, antes de mais nada, é uma mudança estrutural no sistema financeiro, tá? E o que significa isso? Provavelmente agora, em pouquíssimos anos, a gente vai olhar para trás e não vai entender como que a gente utilizava os serviços financeiros aí de forma tão ineficaz e sem transparência como hoje, tá? Então, da mesma forma que a gente vê um talão de cheques hoje, e se pergunta, como que esse objeto foi realmente um instrumento eficaz para movimentar fundos, né? A gente não se conforma com isso. Eu imagino que em pouco tempo também a gente vai estar inconformado com a forma como a gente faz banking, como a gente utiliza os serviços financeiros hoje, é realmente ineficiente, porque o Open Banking vai abrir portas para a inovação. Tá? Então, para contextualizar, o Open Banking, junto com a LGPD, são respostas aí dos reguladores e obviamente, dos legisladores, de acordo com a LGPD, a essa nova era que a gente está vivendo com relação aos dados, que você colocou muito bem, o vídeo da Power of Data também colocou muito bem. Então, essa era que o dado é a principal classe de ativos, né? Essa era que as pessoas, hoje em dia, medem a autoestima pelo número de likes, ou seja, tudo pelos dados. Essa era em que as empresas mais valiosas hoje do mundo são aquelas que usam os dados pessoais de terceiros para oferecer, para lucrar, para oferecer melhores produtos e serviços, né? Então, foi muito bem colocado aí, vocês colocando que o dado é o novo petróleo, porque aí na década de 90, 2000, realmente, essas eram as empresas, as maiores empresas do mundo, as mais lucrativas, pelo menos, né? Hoje são, sem dúvida nenhuma, as empresas que utilizam os dados pessoais de maneira mais eficaz, né? Então, o Open Banking é uma atualização, é uma modernização, o regulador buscando se adaptar a essa nova realidade. E, mais do que tudo, é uma padronização na forma como a gente vai se relacionar com todos os agentes financeiros. Tá? Então, entrando um pouco do lado do consentimento, que é aí onde a LGPD se encontra com o Open Banking. Tá? Então, justamente nesse ponto sobre a pergunta de adesão e consentimento, né? Então, a adesão, primeiramente, não é automática, tá? Então, o objetivo do Open Banking é empoderar o consumidor, ou seja, baseado aí no princípio de autodeterminação informacional da LGPD, os consumidores são titulares dos seus dados e, assim, eles podem fazer o que quiser com eles, tá? Então, o consentimento para compartilhamento de dados tem que ser bastante explícito, com finalidade, prazo de validade específico. A gente, na Plug, a gente tem uma missão muito forte de conscientização das pessoas sobre o poder que ela tem, sobre o poder que os dados dessas pessoas têm, a importância delas terem controle desses dados, tá? Afinal, as pessoas precisam entender que esses dados podem ser usados como uma moeda de troca, né? Eu arriscaria dizer aqui que todo mundo que está nesse evento já aceitou alguns termos e condições aí, sem ler, mas, na verdade, você está passando seus dados para uma empresa para eles utilizarem de uma forma que pode ser benéfica para você, mas pode não ser. Então, é importante as pessoas terem o poder, saber o poder dos dados. Tá? A pergunta aqui é como vai ser a adoção do Open Banking, né? O brasileiro, afinal, vai adotar o Open Banking, a gente vai compartilhar os dados com outras empresas, né? A gente, como não poderia ser diferente, a gente dentro da Plug, como a gente é uma infraestrutura de Open Banking, a gente é bastante otimista com relação a isso, primeiro porque que a gente crê que vem inovação por aí, que vem muitos novos produtos, novos serviços, muito mais personalizados e justos, que já é um bom motivo para compartilhar os dados, né? Então, se a gente elencar todos os serviços que o Open Banking vai trazer, um dos principais que todo mundo fala é com relação ao crédito, né? Que aí você diminui essa simetria de informação, as empresas que concedem crédito vai ter uma visão muito mais holística da sua vida financeira, do seu comportamento financeiro, e não vai se basear a sua taxa de juros baseado em dados de birôs de crédito que muitas vezes são defasados, conta um pouco da história que você tinha por trás, mas não conta do seu comportamento. Ele tem uma foto talvez sua antiga, enquanto os dados do Open Banking é um filme, e aí a Power of Data, eu acho que melhor do que ninguém vocês vão passar um exemplo de como esses dados realmente podem ser utilizados. O segundo motivo que a gente é bastante otimista com relação à adoção do Open Banking no Brasil é óbvio, que é um sistema extremamente concentrado e ineficiente, sendo que o Open Banking vai servir também para eliminar essa fricção, vai melhorar a experiência de cliente como um todo. Afinal, todas as empresas que estão hoje
principalmente as novas empresas, utilizam como mantra essa experiência do cliente e realmente vai ser determinante para o sucesso de qualquer empresa. Tá? E outro dado muito interessante é que existem estudos da Ernst Young, por exemplo, que diz que 53% dos brasileiros estão dispostos a compartilhar seus dados. Tá? Para vocês terem uma ideia, na Europa, esse mesmo estudo foi feito em dezembro do ano passado, e por lá apenas 20% dos europeus compartilhariam seus dados financeiros em troca de melhores produtos. Né? A gente sabe do europeu que já tem já tem esse histórico e fama com relação à privacidade dos dados, mas o Open Banking sim está mexendo com todo o sistema financeiro europeu, mesmo com essa baixa taxa de pessoas aceitando a compartilhar os dados. Então, o brasileiro disposto, o brasileiro é mais disposto a compartilhar, não só compartilhar seus dados, mas adotar tecnologias. Mais de 80% dos bancarizados utilizam o celular hoje para fazer transações bancárias. Né? E se você somar isso tudo, esse número imenso que no Brasil tem de semi-bancarizados, de desbancarizados, que estão prontos para entrar no mercado financeiro, e agora vão surgir bancos e fintechs focadas nesse segmento. Né? E por último, mas não menos importante aí, são as pequenas e médias empresas que até então foram negligenciadas pelos agentes financeiros do sistema tradicional, e a gente vê com exemplos práticos, aí, principalmente no Reino Unido, de que essas empresas, os primeiros grandes beneficiados do Open Banking são esses bancos e fintechs voltadas para as PMEs, oferecendo serviços muito melhores do que os grandes bancos, porque simplesmente negligenciava essa classe de empresas. Né? Então, resumindo um pouquinho da regulação, quem pode ter acesso aos dados do Open Banking? Tá? Então, se uma instituição é regulada pelo Banco Central, com exceção dos bancos S1 e S2, que são os 12 maiores bancos, a participação é voluntária e vale o princípio da reciprocidade, que é uma grande diferença também do mercado europeu, que é bastante interessante. Ou seja, se você quiser consumir os dados do Open Banking, você também tem que abrir os dados. Isso vale para as instituições reguladas, tá? Caso você não seja uma instituição regulada, você também pode acessar os dados financeiros dos seus clientes, aí baseado principalmente no que eu comentei da LGPD. Aí muda um pouco a forma de acesso, que não é através dos canais oficiais do Banco Central, através acessando o Diretório Central, mas você pode também acessar, principalmente utilizando empresas como a Plug, tá? É uma grande crítica que eu faço ao modelo do Open Banking brasileiro, que exclui uma enorme quantidade de fintechs. Né? Então, o Open Banking brasileiro, diferente do europeu, ele é limitado às instituições reguladas, enquanto no Open Banking europeu eles criaram alguns mecanismos e algumas licenças de novas empresas para conseguirem democratizar o acesso aos dados e não se limitar somente às empresas reguladas. Né? A outra pergunta que você fez, Marcelo, como feita essa integração, né, das plataformas de Open Banking? Então, tudo é baseado nas APIs padrões determinadas pelo Banco Central. Existe uma equipe super grande, super envolvida nas determinações das regras do Open Banking no Brasil, muito bem organizado. São 6 associações diferentes, que de um lado tem desde a FEBRABAN até a AB Fintechs, tem a Associação Brasileira de Banco, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, enfim, tem várias associações que juntas, em reuniões que estão trabalhando, são centenas de profissionais. A gente, dentro da Plug, a gente faz parte de uma dessas associações, dentro dos grupos de trabalho, definindo como que vai ser esse Open Banking. Né? Então, é deliberado e a gente consegue ter uma participação do mercado autorregulamentado, e o Banco Central, obviamente, tem a palavra final de tudo. Tá? Então, resumindo um pouquinho, talvez eu tenha até estendido um pouquinho da sua pergunta, Marcelo, mas o Open Banking vai trazer muitas mudanças para os bancos tradicionais, que alguns encaram isso como uma ameaça, e aí eu acho que a história se repete. Na Europa, os bancos que tiveram uma postura mais defensiva com relação ao Open Banking, tentando evitar que o Open Banking acontecesse, hoje estão perdendo market share justamente por adotar essa atitude. Eu acredito que no Brasil, inclusive os grandes bancos, eles estão utilizando uma estratégia mais agressiva de realmente conseguir utilizar, e o grande beneficiário disso é o consumidor. Agora, entrando novos players, diminuindo essa simetria de informação e compartilhando todos esses dados, o único que vai ser realmente beneficiado aí é o consumidor, que vai ter mais opção, vai ter mais produtos e ofertas personalizadas. Perfeito, Bruno.
você já até adiantou um pouquinho, quando falou um pouco do modelo brasileiro, um pouquinho do modelo lá da Inglaterra, com a tua experiência, te agradeço. Bom, para todo o público que está ouvindo, né, o Bruno tem muita informação, né, daria para a gente fazer aqui 3 horas de conversa com ele. Quem quiser já ir fazendo as perguntas por escrito, né, ou vai anotando, quando a gente abrir o microfone lá na frente, a gente direcionar perguntas para o Bruno também. Quem quiser mais algum detalhe específico, o Bruno é a fonte do saber aqui nessa parte toda a parte da montagem, né, na prática regulatória e montagem na prática do Open Bank, tá bom? Vamos dar sequência agora, né, para o próximo segundo tópico, tá certo? Bom, a segunda fase, né, do Open Bank então está próxima, tá bom? Como disse, as instituições, né, quem tem que aderir, todo mundo está se preparando para isso, né? E a gente percebe uma série de gestores com a pergunta, né, como é que a minha organização vai se beneficiar disso, né? Ao mesmo tempo que eu consigo visualizar um benefício de, putz, eu vou poder pegar dados, melhorar meus processos para selecionar novos clientes, eu também tenho que pensar como é que eu vou defender os meus clientes, né, que eu tenho na instituição, né? Se eu sofrer um ataque, né, um ataque entre aspas, né, contra a minha base, minha carteira, né, como é que eu vou melhorar meu produto para defender, né? Então, a ideia aqui gestores vão se perguntar, né, como é que eu vou me beneficiar disso, como eu vou obter resultados, né, como eu vou me tornar competitivo, né, talvez para aquele pode virar, como disse o Bruno, quem vai se beneficiar é o consumidor final, né, pessoas físicas, pessoas jurídicas, isso que pode virar um jogo de rouba-monte, né, então tem que ficar competitivo no mercado, né. E aí, para a gente falar um caso, né, específico de Open Bank, tá bom? Então a gente trouxe o Fábio Torelli, CEO da Blink, tá bom? Que também já fez essa pergunta, como disse, a própria empresa nasceu pensando em Open Bank, tá bom? E o Dalmer, o CEO da Powerful Data, né? Que ajudou num projeto, forneceu tecnologia, serviço, né? Know-how para a Blink, né? Para o Blink, e construíram um case que a gente vai falar um pouquinho agora, tá bom? Como disse o Torelli, não é coincidência, 15 de julho, segunda fase do Open Bank, também é o aniversário dele, né? Então vai ser um super presente de aniversário, apesar de ele estar nos Estados Unidos, a gente, como brasileiro, né, ganhando o Open Bank aqui no Brasil, né? Então, Torelli, vou começar com você um pouquinho, né? Fala um pouquinho para a gente, né, sobre o que é o OneBlink, né? E por que o modelo de negócio, né, tem por fundação e princípio básico o Open Bank? Qual foi essa ideia inicial, já olhar para o Open Bank quando a empresa nasceu? Bom, Aragona, na verdade, 15 de julho, para não esquecer, vai estar no calendário lá e ver. Bacana saber que as coisas estão andando. Fiquei muito feliz quando vi a regulamentação no Brasil acontecendo e estou super otimista com o impacto que vai ter no mercado de crédito daqui, como teve nos outros, na Europa, que você citou, e nos Estados Unidos. A OneBlink, ela é uma fintech, a gente oferece serviços financeiros, adiantamento de salário, empréstimo, agora ampliando a prateleira de produto, e hoje dá para posicionar quase como um neobank aí na história. E para subprime, né, porque a gente vai falar um pouquinho de mercado e quais foram as fricções para se implementar o Open Bank e trabalhar com isso lá. Mas o mercado americano, ele tem uma ditadura, né, do credit score e como que isso é potente na vida de todo mundo lá. E a regra, ela talvez o primo aí do cadastro positivo aqui no Brasil, né? E funciona super bem. O credit score deve cobrir 90%, 95% das situações, mas você tem ainda alguns pontos cegos do mercado que foram ficando muito claros lá para a gente. E então a Blink apareceu nesse espaço. Você fala-se no mercado americano de subprime, 90 milhões de americanos. Obviamente que nem todos eles são lendable, né, que eles falam, não é todo mundo que você vai conseguir aprovar e colocar um produto financeiro na mão deles, mas alguma coisa entre 30 e 40 milhões de americanos, a gente acredita que consegue fazer uma abordagem de crédito diferente, e daí a importância do Open Bank, né? E a Blink apareceu entendendo o mercado. Estou lá há 8 anos, a primeira vez que eu coloquei a minha senha do banco para consolidar, porque ela é muito normal você ter 5, 6, 7, 10 provedores financeiros diferentes, né? Você tem o seguro com uma pessoa, a previdência com outra, a sua poupança com outra, você tem o CDB com outra.
E quando eu cheguei lá, estava acostumado aqui a ter os relacionamentos, né, embaixo do guarda-chuva de um mesmo banco. Eu procurei um serviço que tem lá e comecei a colocar ele em meus relacionamentos. Aquilo me ajudou demais a consolidar a minha posição. Sim, tive frio na barriga, a primeira vez que eu fui fazer o cadastro, depois você vai entendendo que isso é cultural, acho que vai permear bastante nossa conversa aqui, quais são as barreiras culturais. E 5 anos atrás eu conheci a Plaid, que é o maior provedor de Open Bank. Eu estava visitando São Francisco, tive a oportunidade no escritório deles, e quando eu vi o que eles conseguiam retornar ali em 3, 4, 5 segundos, a API, eu lembrei da minha vida de gerente de banco no Citibank lá, 20 anos atrás, de estar na agência, e eu falei, gente, não é possível o que eu fazia ali com um extrato bancário de uma pessoa de 6 meses ou 12, uma caneta highlight, uma HP na mão, eles conseguem me devolver por uns 3 segundos. Então, na hora que eu vi aquilo, para mim ficou muito difícil achar que a gente não poderia fazer uma abordagem de crédito, tomar uma decisão de crédito diferente se a gente tivesse a conta salário, por exemplo, de um cliente na mão com 24 meses de histórico. Então, daí apareceu a OneBlink, que já tem, daqui a pouco faz 3 anos. Pô, legal, bela história. E falando um pouco, então, assim, dessa, né, quando você visualiza esse produto da Plaid, né, começa o OneBlink, os dados chegam, tá certo? Pergunta bem específica, assim, quais foram os desafios, né, quer dizer, em usar essa informação, né, como essa informação chega para você, o extrato, né, as informações da Plaid, do Open Bank, né, quais eram os desafios que você tinha em usar essa informação, no caso aí, a gente estava falando, então, num processo de concessão de crédito? No começo, em termos operacionais, a gente tinha bastante trabalho com higienização do dado. Voltava muito rápido, um retorno muito bacana. A Plaid definitivamente, ela é uma empresa de tecnologia, ponto. O dia que eu fui lá conhecer o escritório, tinha 80 pessoas e 65 desenvolvedores. E eu nunca vou esquecer, porque tenho mais ou menos aí um background parecido com o seu, né? A gente vem de escolas, da mesma escola, por sinal, e eu cheguei lá com a cabeça um pouco mais formatada para o nosso padrão aqui, para o nosso modelo mental. Eu perguntei ao Zé, que é o fundador, eu falei, bom, mas você tem 65, acho que era até mais, 68 desenvolvedores, eu falei, quem faz o resto? Aí ele falou, que resto? A gente é uma empresa de tecnologia, ponto. E a gente tem que entregar a melhor API, seja uma integração muito, muito amigável. Mas talvez pela familiaridade, isso os mercados vão passar, né? Porque é um produto novo, você vai ter o desenvolvedor colocando a mão numa estrutura nova, numa estrutura de dados diferente. Então tem um primeiro trabalho que a gente passou ali, que era a higienização, entendimento, leitura e talvez uma coisa que seja mais simples aqui do que vai ser lá era bastante complexo, por mais que a Plaid ou a Yodlee ou a Finicity, que são os principais fornecedores lá, tentassem devolver mastigado aquilo, você tem 4.000 bancos na Aragona, então você tinha muito retorno, e obviamente que eles faziam o pareto deles, pegavam que eram 5, 6 bancos grandes, e as informações vinham bem formatadas, era fácil de gerir, e você tinha os bancos menores, tem muito credit union, né? Tem muito banco pequeno, banco regional, banco local, que trabalha com esse cliente que ele é subprime, e era bastante difícil de gerir os retornos. Então isso foi um sofrimento. E do ponto de vista, foi um aprendizado, não foi um sofrimento não, mas foi um aprendizado importante assim. E o cliente, do ponto de vista do cliente, a gente, alguém está falando aqui exatamente que são as cooperativas, é isso aí, são as cooperativas de crédito de lá. Obrigado. E do ponto de vista do cliente, o cliente que ele não tem um score de crédito, às vezes a gente enfrentava uma resistência de que nem adiantava ele colocar ali a informação, não era um tema de proteção de dados, que era a nossa resistência, mas o cliente era cético
que alguém poderia fazer uma abordagem diferente para alguém que é negativado, para alguém que tem um credit score abaixo de 650, 620, que são os patamares que as cooperativas de crédito operam, 650. Então, operacional era fazer uma boa leitura dos dados, e do ponto de vista do cliente, às vezes ele nem seguia no processo, ele achava que era mais uma negativa. E até você construir também, hoje a gente tem uma boa reputação digital e as coisas acontecem mais naturalmente. E um dado importante, até para saber como não tem fricção, fricção de dado de segurança, 95% dos clientes colocam os dados, né? Então a gente não enfrenta essa barreira. Mas foram os grandes aprendizados que eu lembro. O primeiro mês ou 2 de colocar a mão na base e achava aquilo ouro, né? Falava, temos ouro aqui, mas como é que vai digerir? E também depois a gente vai falar, não na adoção, mas mais para frente, a digestão da informação. Acho que foi uma coisa importante, inclusive no processo da OneBlink, né? Mas é isso aí. E o cliente até chegar e o cliente confiar que a gente poderia fazer alguma coisa diferente. Perfeito, legal, obrigado. Agora você segura um minutinho que a gente vai voltar no OneBlink daqui a pouquinho. Vou passar um pouquinho a palavra aqui para o Dalmer agora, para a gente falar um pouquinho da Power of Data, a gente vai juntar lá na frente o projeto, tá bom? Então, Dalmer, conta um pouquinho aqui para o nosso público, né, o que é a Power of Data, né, e como que ela ajuda os seus clientes nas questões de Big Data e Analytics, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. A gente tem uma vivência aí de estar dentro das empresas em diferentes posições, né, seja TI, negócio, consultoria, ou analytics, de fato, né, e sempre aquele mesmo resultado, né, vendo todo o potencial, todo o dinheiro que gera o projeto de sucesso, mas o tamanho do esforço e quanta gente muito capacitada, muito inteligente envolvida no processo para a conclusão até o fim, né. A gente sabe para o mercado que o caminho de sucesso é menor percentualmente do que o caminho de sucesso, né? Muitas falhas, dada a complexidade do processo em si, mesmo envolvendo pessoas muito capacitadas. E depois de passar por esse caminho várias vezes, surge a ideia de como resolver, como automatizar, como tornar esse processo, essa cadeia de dados e analytics, né? Envolvendo engenharia de dados, analytics e aplicação de fato no negócio, mais leve, mais simples, né, e mais rápido. E isso é muito importante toda vez que nós medimos o resultado financeiro de fazer uma inteligência mais rápido e colocar no ar, né, no contexto estratégico, é até mais relevante do que fazer uma inteligência um pouquinho mais apurada. No meio do caminho descobrimos que dava para fazer mais rápido e mais apurado. Isso nos motivou aí a empreender de fato, né? E tentando resumir um pouco a Power of Data, aí é uma empresa de tecnologia, né? É uma startup, cujo princípio básico é tecnologia para acelerar e simplificar essa cadeia de valor do dados ao analytics, à aplicação do negócio. E dentro do nosso DNA está aí algumas obsessões, como reduzir drasticamente o esforço operacional dessa cadeia, que a gente entende que draga recurso e esforço de pessoas muito inteligentes e raras no mercado, né? E trazer de maneira muito simples, leve, a facilidade do input do conhecimento do negócio, dentro dessa cadeia de dados e analytics, que pela complexidade técnica, em algumas situações, as pessoas com conhecimento de negócio têm um pouco de dificuldade de contribuir, e possuem uma contribuição muito valiosa nessa jornada. Resumindo muito, a ideia da Power of Data é essa. Perfeito. Deixa eu ver só para que eu não me perdi aqui. Tá bom. E dando sequência nessa tua resposta, quer dizer, onde a gente entende então que a Power of Data acelera, né, esse sucesso dos clientes com essa parte de dados analytics, né? Como que isso acontece? Como que essa aceleração acontece na prática? E se é possível também essa aceleração acontecer com os dados de Open Banking, por exemplo? Legal. Então, acho que um ponto até um pouquinho inicial aí antes, Marcelo, é assim, o que a gente vê quando acelera muito essa cadeia, né? É que o pessoal começou a nos enxergar até como uma
uma forma de monetizar os dados ou de gerar um valor de um ativo ali, não de um passivo do investimento nisso, né? Mas dá para categorizar, assim, ou classificar em dois públicos grandes aqui de empresas, né? As empresas mais jovens, de processos mais leves, né? Seja ela por ser uma startup, ou seja ela por ser menor, né? Não ter atingido o gigantismo ainda. Essa nossa tecnologia e processo permite o quê? Criar um sistema inteiro de Big Data Analytics, do lake a decisões de negócio efetiva, comunicando com os sistemas legados existentes, em um time de 2 a 4 meses, né? É possível começar isso como um pequeno projeto e escalar isso com infinitos projetos paralelos, dado o tamanho da necessidade de negócio e disponibilidade de time, né? E a tecnologia, usufruindo de benefício de cloud, desse mundo novo de processamento em memory, do Python, do Spark e tal, é muito escalável e bem inteligente no intuito de está processando, consome recurso, não está processando, não consome recurso, para minimizar custo, que é um fator importante nessa história de processamento massivo de dados. Tem um segundo grupo de clientes que são empresas muito grandes, instituídas, com complexidade tecnológica, complexidade de processo, times muito volumosos. O que acaba acontecendo nelas, assim, de fato? Muita gente muito capacitada, mas 70%, 80% do esforço dessas pessoas em questões operacionais, de processo, de integração, de deployment, né, de comunicação entre equipes e de comunicação tecnológica. Então, no nosso ponto de vista, né, a empresa consegue fazer, tem lá sua eficiência, tira muito benefício, mas está desperdiçando um recurso humano valioso, que são as pessoas que estão lá alocadas. Para esse grupo de empresas, num período de 4 a 6 meses, a gente consegue tirar esse peso operacional e dar mais escala para o time que lá já está instituído, para os processos que estão lá instituídos, tentando resumir muito aqui, né, tornar a operação mais eficiente e mais voltada para atender o negócio, menos preocupada com questões de processo, tecnologia ou dificuldades operacionais. Legal, perfeito, obrigado. Vamos então voltar agora com o Torelli, né? O Torelli comentou a dificuldade, né, o desafio inicial, né, não a dificuldade, o desafio inicial do tratar, né, receber os dados do Open Banking, né, da Pledge, como a gente trata esses dados para transformar isso numa política, transformar isso num uso, né, numa aplicação. O Dalmer comentou um pouquinho das características, como a Power of Data pode ajudar. Então, Torelli, deixa aqui, fala um pouquinho do projeto, né, que o OneBlink realizou com a Power of Data, qual que era a principal dor, então, e quais os resultados que você obteve no projeto, por favor? Tá. Não, o primeiro ponto é, assim, a gente sempre teve, por convicção, por conceito, recolhe dado, que depois a gente vê como é que vai digerir. E o Open Banking, de novo, é a fundação de tudo que a gente faz. Mas é muito diferente, pelo menos falando de decisão de crédito, né? Fazer a integração não foi uma grande dor, ou mesmo digerir os dados ali, teve sua curva de aprendizado, mas também foi rápida. Então, assim, na hora que a gente começou a fazer a decisão de crédito baseada em fotografia, o que eu digo? Se pegar alguns pontos chaves ali, que eu acho que todo mundo que está aqui na vídeo conhece, mas sabe, saldo, incidência de tarifa de atraso, ou qualquer outra coisa que você escolha aqui, ela não tem muita ciência. É quase que tornar digital os processos de decisão de anos e anos. Tá? Então, isso a gente fez. E foi bom, porque moveu a fintech, moveu a startup, e a gente ficou recolhendo dado. Uma vez que o cliente dá acesso, a gente pergunta para ele: eu posso continuar monitorando a sua conta em seu benefício? E a partir daí você começa, você pode dar hit, ou a Pledge te permite isso, você pode dar hit a cada minuto. Monitorar o que está acontecendo a cada minuto, ou a cada hora, ou a cada dia, ou a cada mês.
E de repente, quando a gente viu, a gente tinha 50 milhões de transações bancárias armazenadas, e que a gente precisava, de alguma forma, digerir aquilo. E para digerir aquilo, a gente precisava de infraestrutura, precisava de tecnologia, precisava de conhecimento de crédito, né? Que aí eu acho que é universal, e precisava de conhecimento de mercado local. E foi aí que a gente chegou na Power of Data, né? Enfim, a gente já se conhece, você já falou, há 20 anos, e a ideia era essa, ainda assim, porque também, né, como uma fintech, como é que você segue sendo uma lean startup, né, sendo uma fintech espartana, de baixos custos, onde se aprende rápido e barato? Se você parar para colocar um squad para fazer isso, você está falando de quantas pessoas? 5, 6, 8 pessoas? Né? Diferentes skills, diferentes linguagens, diferentes expertises. Então, a ideia de fazer isso com alguém que tinha o background que a gente encontrou em vocês, os conhecimentos que vinham desde a arquitetura de dados até quem já pegou ficha de crédito na mão para ler 20 anos atrás, isso foi uma combinação potente ali, tanto que a gente conseguiu tirar do papel em 60 dias, talvez até com alguma gordura, talvez um pouquinho menos, e já sair com o que seria o primeiro modelo, a primeira versão, para deixar de olhar a fotografia, né, de olhar o dado estático, para assim começar a olhar as 1.350 variáveis, que esse é o número que a gente colocou para rodar, e como é que isso ia se deteriorando também. Então, foi um pouquinho disso aí que a gente encontrou. Fazer rápido, de forma leve, sem onerar, e sem onerar não estou falando necessariamente de custo, mas as empresas, acho que cada uma tem que respeitar o que é o seu core, e como é que você segue movendo. Então, foi um jeito rápido, altamente implementável, competente, que a gente tinha também muita confiança, porque, é crédito, né? Então a barba branca ajuda, e foi isso aí, a gente encontrou isso aí na Power of Data, e seguimos felizes e conseguindo olhar o cliente em prismas que a gente não olhava até o final do ano passado. Perfeito. E aí, só dando um depoimento também, né, de quem esteve com você ao lado do projeto, estamos junto há muito tempo, realmente a riqueza dos dados, e à medida que você vai explorando, a quantidade de coisas novas que você vai descobrindo, né? E aí acho que vem um pouco da minha próxima pergunta, né? Essa questão, né, com certeza, acho que foi a primeira, né? O primeiro projeto, a primeira iniciativa, né? Mas visivelmente a gente, né, e eu aqui dando um relato do outro lado também, um salto de maturidade. A gente viu o salto de maturidade da OneBlink, né, tanto na questão do negócio, quanto na questão de infraestrutura, arquitetura, né, e aí a pergunta que fica, né, quer dizer, com os benefícios que você colheu, está colhendo, né, do projeto, além disso, os aprendizados desse processo, né, e quando você fala assim, putz, a gente pode agora talvez monitorar o cliente, né, quando o cliente permite, que outras aplicações você vai enxergar para o futuro do OneBlink, que outros benefícios, tanto para vocês, empresa, quanto para o cliente, né? O que mais a gente pode fazer, né? O que mais você visualiza, né, nas próximas etapas? Mudou, e você sabe que mudou, você está muito próximo da gente. Mudou a gente saber que hoje a gente pode ocupar um espaço diferente na vida financeira do cliente, e pode ser muito mais criativo em produto, onde quando a gente começou o projeto até agora, estava aqui em maio, então faz 5 meses, a gente lançou mais 4 produtos, né, o que para uma startup, no nosso estágio, realmente é incrível, e com poder de execução, com segurança do que estava fazendo. Acho que tem uma questão de timing, né, como é que você acha o momento certo da oferta, e
o momento certo do serviço, né? Você vai começar a falar de serviço financeiro. Pô, vou dar um exemplo claro aqui, que acho que é muito, isso a gente faz lá e é totalmente aplicável. Por que você vai deixar o cliente entrar no cheque especial? Né? Se você eventualmente está com uma visão inteira do relacionamento, sabe que ele vai receber o salário daqui 3 dias, e você pode oferecer, pode pensar num outro produto, numa outra abordagem, que você vai salvar dinheiro do cliente. Falei de cheque especial só porque é uma linha de crédito cara, e você consegue fazer isso tempo real, você consegue poupar o cliente e não deixar ele fazer aquela ação sem antes você eventualmente fazer um adiantamento, alguma coisa que o vale. Então, mudou de patamar, mudou o nível de insights, mudou o nível de discussão, mudou a visão cliente. A gente hoje acho que olha de uma forma muito mais horizontal do que a gente olhava de uma forma produto, né? Era o empréstimo, era o adiantamento do salário, era o cartão. E hoje a gente consegue pensar na vida financeira desse cliente com todo o relacionamento dele linkado. Eu vou te falar que aproximou a gente, inclusive, das comunidades. Assim, a gente começou a entender muito mais do que acontecia, desde quem que é o provedor de celular dessa comunidade, quem que qual que é a loja de conveniência dessa comunidade, qual que é o supermercado que essas pessoas utilizam. E, falei de 3 exemplos aqui que são muito reais, mas que mudam de repente, o teu escopo, vai mudar o jeito com quem você faz parceria. Então, eu fico muito confiante hoje com o nível de debate que a gente consegue ter e o quanto a gente consegue materializar as provocações de uma reunião, né? Então, assim, bacana, eu acho, legal o que você acha, mas vamos lá no Redshift dar uma olhada o que ele está falando, né? E hoje os insights são outros. A gente tem hoje uma fundação sólida para falar de não mais os 3 produtos que a gente tinha em dezembro, mas para falar de 7 produtos implementados e um roadmap aí de talvez ter 15 produtos, alguma coisa assim, nos próximos 12 meses. Legal, fantástico depoimento. Deixa eu ver uma pergunta que me veio à cabeça aqui agora, você falando, né? Quer dizer, quando você traz esses 3 exemplos, né? Quer dizer, quando você, com 7 anos de mercado, né, americano, vivendo, empreendendo, né? Quando você olha o OneBlink hoje, após esse estágio, quer dizer, você vê a empresa realmente num diferencial, quer dizer, você já viu alguém, né, chegando nesse nível de uso da informação que vocês estão chegando agora, quer dizer, é o estágio natural das empresas que você vai competir, ou você realmente está visualizando se estão chegando num diferencial competitivo importante? Não, é um diferencial competitivo. Eu acho que a gente tem uma fortaleza muito grande, que quando a gente montou a empresa 3 anos atrás, eu não sabia exatamente. Cheguei a achar que talvez fosse uma deficiência, né? Mas o primeiro nível da empresa, ele é todo de latino-americano. Então, a gente aqui, por isso que eu estou muito, 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 muito otimista com o que vai acontecer no Brasil, na hora que tiver toda essa rede de informação funcionando. A gente está acostumado a realmente ser muito criativo para tomar a decisão de crédito. A gente é muito bom nisso. A gente tem uma abordagem diferente. A gente tenta preencher os espaços ou realmente atacar a informação que a gente tem. A gente tem mais garra. A gente tem muita garra para fazer as coisas acontecerem. E profissionais nessa arena que a gente não deve nada para ninguém. Nada. Então, a gente tem um primeiro nível ali de latino-americano, com isso tudo de informação na mão. Eu acho que é esse o nosso diferencial, tá? Eu acho que é do jeito que a gente consegue atacar a informação, é diferente. Isso não vai mudar, porque alguém pode tentar replicar. Se o americano tentar replicar, vai fazer, não me entenda errado, por favor, tem gente espetacular lá.
mas que trata o dado de jeito diferente, que cresceu com um modelo de credit score na cabeça, pensando quem tem mais de 700 eu aprovo, quem tem menos de 700 eu nego. E a gente cresceu falando, peraí, deixa eu ver o que eu acho nesse extrato. Então, acho que a deficiência, aquela história de que tempos difíceis geram gerações muito fortes, né? Eu acho que a nossa geração de profissionais que trabalhou com crédito nos últimos 30 anos é diferente. Então, todo mundo que está aqui no vídeo, quem está também trabalhando com isso, eu sei que a gente vai poder atacar o dado de uma forma brutal e eu sou dos malucos que acham que o mercado de crédito brasileiro vai dobrar em 5 anos, tá? Legal. Obrigado por essas palavras. Sou tão otimista quanto você. Dalmer, aproveita tudo que o Torelli falou nesse contexto de Open Bank, né? A gente entendeu, né, que a Porf Data ajudou, né, e ajuda a expandir todo o potencial de dado para gerar novos negócios, né? Na prática, fala para a gente o que a Porf Data faz, né, que acelera esse processo, tá bom? E aproveita já a emenda, assim, quer dizer, quando você pensa em como o mercado faz, né, até falando em concorrente, ou mesmo projetos internos, quer dizer, o que difere a Porf Data dessas outras iniciativas? Legal. Olha, aquela obsessão ali pela redução do peso operacional, né, encapsulado em uma tecnologia que coloca automação para tirar todo o peso operacional e a complexidade técnica, mas busca obsessivamente incluir o conhecimento de negócio de maneira fácil, leve, que todo mundo possa colaborar com a solução de fato. Eu acho que, assim, operacionalmente esse é o grande diferencial e o que faz muito sentido não só para o Open Bank, mas para todo aquele lake também que a empresa tem, que eventualmente não pôs em uso, tem muita energia potencial armazenada histórica lá, um monte de gente de negócio morrendo de vontade de pegar a informação e testar e ver se tira benefício, se ajuda a bater a meta, se ajuda a empresa a crescer, se ajuda a melhorar a eficiência, mas que muitas vezes faz a conta gotas pelo tamanho da dificuldade operacional de pegar aquele dado e transformar a inteligência lá na ponta. Bom, operacionalmente, eu entendo muito isso, mas no Open Bank aqui tem uma outra questão, né, do mais próximo do estratégico, assim, que o Torelli comentou um pouco ali no início, né, na Europa, quem não aderiu sofreu, quem aderiu tirou vantagem, né. Eu acho que essa questão toda aqui de facilidade operacional, agilidade, pôr input de negócio de maneira facilitada numa solução analítica, que é a obsessão aqui, o DNA da Porf Data, no momento dia zero, informação nova, disponível, de alta qualidade, que mostra o comportamento mais íntimo do cliente, que é o fluxo de caixa, né? Como ele lidar com a entrada e a saída do dinheiro no dia a dia, em cada um dos gastos dele. Essas duas coisas juntas, para quem tirar proveito de início, se configura uma vantagem estratégica para crescimento de market share, para diminuição de perda média, seja lá qual for o objetivo da empresa, né? Nesse contexto, que eu acho que a Porf Data faz de muito diferente, é poder falar que isso acontece em 2 meses com resultado no negócio, né? Outras tecnologias fazem isso, mas com tempo maior e com mais esforço humano, né? Igual o Torelli comentou, eventualmente um squad dedicado por muitos meses. Então, eu vejo assim, no Open Bank um bom exemplo de como que essa velocidade, essa leveza, essa facilidade, se aproveitado num momento certo, né, que é no início aqui e tal, não vai ser só uma questão de manutenção da empresa, mas vai virar uma vantagem competitiva, né, um posicionamento estratégico diferente para a companhia. Então eu fico super animado assim, com um caso desse, que tem um dia zero, né, lembrando que é aplicável também para todo tipo de caso da energia potencial não explorada, não consumida ainda, que as empresas estão armazenando lá. Tá bom? E aí eu me perdi aqui, qual que era a segunda pergunta, Marcelo, se puder me ajudar? Não, é questão do o que a gente encontra, seja de concorrente mesmo nas tentativas internas das empresas, né? Como isso é diferente. O que a gente vê? A gente vê claramente, assim,
um benefício claro, né, de ir para a cloud e da disponibilidade do open source, das tecnologias novas, dos algoritmos novos. E isso tudo é muito sedutor, né, porque é muito interessante e tudo mais. Mas poucas pessoas falam da complexidade de lidar com isso, de integrar isso no aspecto técnico, no aspecto de versão, no aspecto da cadeia de valor, né, desde a captura dos dados ao deploy numa API de baixa latência, rodando um machine learning lá dentro, com potencialmente milhares de variáveis, né. Poucas pessoas falam, né, da diferença de fazer um modelo de regressão logística com 15 variáveis ou fazer um modelo de machine learning com centenas de variáveis. Com 15 variáveis, a regressão logística e o machine learning não dá tanta diferença. Eventualmente, com muita variável, dá muita diferença, né? Mas com bastante variável, como você controlar isso, como ter tranquilidade que está aderente ao negócio, e o pior, né, como colocar num processo de baixa latência, começa a virar um estresse tecnológico pesado. O que a gente vê de diferente das outras tecnologias, né? A gente vê boas tecnologias, a DataRobot é um ótimo AutoML, né? Tá bom, mas eu preciso alimentar ele com dado que está no Lake, que é difícil eu estruturar, não vai dar tempo no projeto, e depois disso eu tenho um segundo ponto de dificuldade tecnológica de colocar um modelo com muita informação em baixa latência numa API, né? O que a gente fez de diferente? A gente integrou essa cadeia toda para realmente simplificar o peso operacional, tanto de integração tecnológica quanto de construção técnica, e buscou obsessivamente como capturar input de negócio e facilitar a entrada de input de negócio nessa cadeia de decisão de trabalhar dados e analytics, né? Então a gente vê boas peças no mercado, como outras tecnologias que em parte do que a gente faz são concorrentes. Nos abrimos para o mercado, não tem problema, como eles fazem parte do processo, se você quiser usar o nosso engine com ele nesse pedaço, para nós está tudo certo, não tem problema, porque a gente cobre a cadeia toda. Mas acho que a grande diferença é essa, é cobrir a cadeia toda com uma visão de simplificar a parte técnica e facilitar o input de negócio. Isso é muito, muito poderoso. E outros bons players focam em pedaços pequenos, deixam uma complexidade técnica grande para a empresa que pode não estar pronta para lidar com tudo isso. Perfeito, então, obrigado. Vou passar agora lá para o nosso terceiro item, né, pensando um pouquinho na questão do mercado, falar um pouquinho com o Raposo também. Outra pessoa com uma experiência incrível, também nossos 20 anos, pegou proposta na mão, né, a gente viveu toda essa mudança aqui, temos vivido essa mudança no mercado brasileiro, tá bom? Bom, então, Raposão, vamos falar um pouco nas empresas, né, mercado financeiro como um todo, né, nenhuma dúvida, né, que o Open Bank vai trazer benefício, né, principalmente para o consumidor, essa quebra do monopólio, né, na posse dos dados, né, mas vamos falar de mercado financeiro, tá, das empresas aqui, né. Então, assim, como você entende, né, a importância dessa iniciativa, né, do Banco Central, né, e que impactos, né, esse modelo vai trazer para o nosso mercado financeiro no primeiro momento? Bom, bem-vindo ao mundo Open, né? A gente não é só Open Finance, né, Open Insurance, quer dizer, vai abrir tudo, os dados, a gente vai operar num mundo onde provavelmente você vai ter acesso a muitas informações, né? A própria LGPD e o Open Banking vem nessa pegada, mas eu acho que cada vez mais, como o Bruno falou, né, o empoderamento está na mão do titular, o titular é o dono do dado, e ele vai querer usar isso a favor dele, para ter melhores serviços, melhores, tirar benefício da informação dele. E eu acho que isso vai caminhar muito além do que o Open Banking, né? Eu acho que o titular dando autorização, você vai poder buscar históricos em lugares muito diferentes do que o Open Bank. Eu digo, eu faço uma associação, eu não sei se tem muita gente aqui que era dessa época, mas existia um mundo PET e alumínio no mercado de bebidas, né? Onde o nosso mercado ele era delimitado pelo número de cascos, pelo número de que você podia invasar, né? A hora que você introduz a PET e o alumínio nesse mercado,
isso explodiu, a quantidade de marcas, de bebidas, né, acesso a todas as classes sociais, com propostas totalmente diferentes, isso explodiu, porque você tirou essas amarras. Eu acho que o nosso mercado aqui vai acontecer a mesma coisa. Na hora que você passa o poder para o titular, vai começar a ter uma série, eu acho que assim, o Open Banking é um primeiro passo, mas um pouco como o Torelli falou, as empresas vão aprender a usar essa informação e isso vai ter uma explosão de produtos e serviços que eu acho que a gente até não consegue enxergar na sua totalidade hoje, né? Então eu acho que vai realmente ser uma transformação e eu acho que vai vir acompanhado de uma outra transformação que é a colaboração, né? O Torelli falou bastante isso, né? Isso aqui não é meu negócio, eu vou pegar uma empresa que vai me ajudar a fazer isso. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter esse mercado nosso componentizado, com empresas colaborando com alguma especialidade, né, como é o caso da Power of Data, que entra nesse mercado com um diferencial muito grande e fazendo aquilo que ela é boa, né? E você começar a combinar esses fatores e de uma forma coordenada, né, que vai ser interessante, né? Você falou do plug, né, da presença que é coincidência com o nome da plug, mas a gente já nasceu com essa cabeça, né? Com a cabeça de colaborar, de montar um ecossistema de parceiros e que a gente possa aí criar esses componentes e entregar serviços para os clientes. Então, eu acho que tem o movimento de abertura dos dados, mas também tem um movimento aí de integração entre as empresas, né? Isso vai trazer muito benefício para o consumidor final e muita competição, que eu acho que hoje é até difícil para a gente entender de onde vai vir a competição, porque uma startup muito rápido pode criar um produto e serviço e dominar o mercado. Perfeito, perfeito. Tá? E seguindo aqui com você, Raposo, bom, você está na B3, obviamente, um grande player de mercado que conversa com grandes bancos, grandes players de mercado também, tá bom? Qual que é a tua percepção, né, nesse sentido do Open Banking? Quer dizer, qual é a tua percepção em relação a esses grandes players, grandes bancos que você tem contato, em relação a esse estímulo da competição? Quer dizer, como você consegue trazer para a gente uma percepção desses grandes players hoje no mercado? Veja, mais uma vez, o Bruno colocou a questão de quem pular na piscina primeiro provavelmente vai se dar melhor, né? Eu acho que o estímulo aí da competição, ele vai vir muito em atender melhor o cliente. No final do dia, é quem põe dinheiro, certo? O cliente final, ele precisa aí ser atendido, a demanda dele precisa ser entendida, uma oferta mais calibrada, mais direcionada para as demandas dele, é quem vai levar ele vai levar o contrato ou o que quer que seja que esteja sendo oferecido para o cliente. Então, o estímulo, eu acho que a briga vai ser como eu falei, a história não é possuir o cadastro, possuir o cliente, mas essa empoderamento, ela reverte para quem consegue atender melhor o cliente. Então, a competição vai ser aí, vai ser nesse mercado. E aí, eu acho que os grandes, se eles não ficarem resistindo, eles têm vantagens da escala, tem uma série de vantagens. Os pequenos têm outras vantagens de agilidade, inovação, digitalização. Eu acho que vai ter aí uma colaboração entre eles, né? Que a gente acho que já está vendo um pouco na Europa. Você vê grandes bancos interagindo com fintechs e criando soluções e serviços para o consumidor. Mais uma vez, elas estão colaborando e isso estão dividindo o mercado porque não tem muito jeito, porque sabe, o fenômeno aqui, o XP no Brasil, seja algo nesse tipo. Chega uma hora que, deixa esse cara tocar que o negócio é melhor, ele vai melhor ali, entendeu? Perfeito, obrigado. Bom, gente, a gente aqui passou a primeira rodada, acho que aqueles nossos 3 tópicos, tá bom? A partir de agora, os microfones estão abertos, né? A gente já tem algumas perguntas escritas aqui do nosso público. Eu vou começar com uma primeira pergunta escrita, tá bom? Na sequência, se alguém quiser abrir o microfone, levanta a mão, e aí a gente abre aqui para as perguntas, tá bom? Deixa eu achar aqui a minha relação. Vou aproveitar aqui que eu estou com o Raposo, tá bom? Uma pergunta que veio do Leandro, Raposo. Qual a relação do Open Banking com o modelo de negócio, o BaaS, né, o Banking as a Service?
né? Qual é a relação entre Open Banking e esse modelo Banking as a Service? Como você mesmo disse, estava falando o diferencial é quem conseguir atender o cliente, né? Consegue responder essa pergunta para o Leandro, por favor? Eu acho que, vamos dizer assim, são dimensões diferentes, né? Uma coisa é você servir o cliente na questão de banking. Agora, você pode servir com diferentes níveis de eficiência no uso da informação, certo? Assim, você tem que, quanto mais informação você tiver, melhor você pode gerenciar a fricção do processo, né, antecipar uma oferta ou uma oferta melhor. Tem várias vantagens aí, mas isso está na dimensão de uso da informação, tá? O que não necessariamente, assim, sabe aquela história que a ignorância é uma bênção? Muitas vezes eu acho, né, eu que trabalhei em instituições gigantes, você tem que mudar, vai ter que mudar o perfil de entendimento. A hora que você vê o risco global daquele cliente, não adianta você aplicar numa política antiga que você tinha de crédito. Você tem que aprender como lidar, porque no fundo você já estava dando crédito para ele, a tendência a aplicar na política antiga, você vai diminuir a linha de crédito daquele indivíduo, porque ele está mais alavancado que você nunca sabia que ele estava tão alavancado assim, né? Acho que o Torelli, que está aí no subprime, deve ter muito essa visão. Então, mais informação, mas tem que embarcar muito assim, de conhecimento, teste, controle, aprender com essa informação para poder usar. Então, eu acho que uma coisa é você servir digitalmente, né, um cliente com uma experiência legal. Só que tem uma dimensão aí da conversa que é saber o que fazer, né? Saber qual oferta que você vai dar, qual o nível de serviço que você vai dar. Então, parte da fricção, eu acho que ela acontece pela estrutura de serviço, pela experiência do usuário, mas tem parte que você precisa da informação para saber o que você vai ter que fazer. Perfeito, perfeito. Vamos lá, tem alguém? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Fiquem à vontade. Vocês viram que eles não mordem. Bom, vou seguir. Então, vou pegar mais uma escrita, tá bom? Tem uma pergunta do Henrique bem interessante aqui, tá bom? Depois temos várias perguntas. Acho que a gente já consegue passar por todas, né? A pergunta do Henrique, né? Acho que talvez temos aqui. Lucas, você levantou a mão, você quer fazer a pergunta? Oi, boa noite. Sim, eu tinha levantado aqui, mas daí eu vi que você ia falar com as dúvidas escritas ali. Mas eu queria perguntar pro Fábio, como ele já está no mercado, eu queria entender um pouquinho melhor como é que funciona essa questão do Open Banking nos Estados Unidos, pelo que eu entendi, uma empresa que provê esse serviço de integração dos dados entre as instituições. Ele não é uma iniciativa pública, né? Que nem aqui no Brasil, quem está capitaneando esse processo é o Banco Central. Como é que funciona essa relação aí, Fábio, nos Estados Unidos? Como é que são empresas da iniciativa privada que provém esse serviço? Sim. Tem três principais hoje, players, que é a Pledge. A Pledge hoje é uma empresa de valuation de 15 bi de dólar, 20 bi de dólar. Inclusive a Visa tentou comprar a Pledge, né, um ano atrás, janeiro do ano passado, e com 5,3 bi de valuation, o regulador não deixou andar essa conversa, e acho que foi a melhor coisa que aconteceu para os fundadores lá, porque validou o valuation e hoje é uma empresa de 15 bi, que deve ter IPO aí daqui a pouco, e se tiver, compra, porque vai valer 200. E a Pledge está nisso há muitos anos, para resolver outras dores. E não foi o regulador nos Estados Unidos, tá? Não foi o regulador. Tem muito tema lá de mentalidade, né? Eu acho que os Estados Unidos é muito expressão deles lá, né? Pro-business. Como é que coloca vários, acho que todo mundo aqui falou, de como é que o cliente coloca a informação dele em favor do crédito dele, né? Então, isso fica meio imparável na cabeça do americano. Então, a Pledge, habilmente,
e também com um modelo que era bom para todo mundo, né, de remuneração ali de todos os players da cadeia, começou a mover muito rápido. E aí vieram as outras empresas, a Yodlee e a Finicity. A Finicity, inclusive, a Mastercard comprou, por não ter abrangência, não ter toda a cobertura que a Visa tem, o regulador permitiu o negócio. Tá? Então, acho até que já foi concluído o negócio. Também na casa aí de $1 bilhão. Mas as dores que o mercado queria corrigir ali, eu acho que tem esse tema de faz muito tempo, desde que eu me conheço por gente, eu tenho 43 anos, que o mercado americano, você tem vários provedores financeiros, vários. Né? Isso não passa por classe social, não é porque um cara tem que ser, o cara não precisa ser rico para ter 15 agentes financeiros na vida dele. Ele tem um seguro de carro aqui, outro seguro de carro acolá, ele tem uma conta de aposentadoria aqui, ele tem 4 serviços de cartão de crédito, um com cada provedor. Depois digita aí, não estou nem fazendo propaganda de ninguém, mas é como eu tive contato com isso, chama Personal Finance. Vou até colocar no chat aqui. E a Personal Finance, o que é? Ela é um painel para você controlar a sua vida financeira, tá? E consolidar. Então, essa foi uma dor que o Open Bank foi resolver. E a outra dor de um mercado gigantesco, que é do mercado lá de crédito imobiliário e de refinanciamento de imóvel. Gigantesco. Então, o americano médio, médio eu quero dizer, o que move a economia, né? Isso que eu quero dizer. Os 150 milhões de americanos, eles estão o tempo inteiro colocando o imóvel dele para girar dinheiro, para fazer aquele ativo dele girar. Né? Então, como? Refinanciamento de casa. O cara americano coloca, todo mês ele coloca um empréstimo ali para ver o que está acontecendo, como é que a casa dele está avaliada, como é que não está. E todo o processo operacional que a gente conhece aqui, de uma avaliação de imóvel, precisava também automatizar, para essa indústria também crescer. Então, acho que as duas coisas combinadas fizeram o Open Bank e todo mundo mover muito rápido para ter as integrações. Então, de quando eu conheço, que é 2016, eu nunca tive esse problema de... eu não vivi, não é que eu nunca tive, eu não vivi nos meus 5 anos de experiência com Open Banking, porque aqui essa API não funciona, porque reciprocidade de dado. Quando eu cheguei lá já estava de pé, funcionando, operante, quem demora para responder demora 3 segundos, 2, e vamos embora. Então, assim, mercado americano, mas acho que tem um tema de mentalidade e o tema de segurança de informação que vai ser presente aqui, que a gente não está acostumado. Isso não é uma crítica, que eu demorei para colocar lá os meus dados, isso vai demorar, até a gente ter segurança de ir lá e colocar Fábio.Torelli, Fábio 2025 e toma, entra aí, né? Isso vai demorar para acontecer. Torelli, se eu puder complementar só a pergunta, nos Estados Unidos, a Yodlee, que é uma das concorrentes da Plaid, é uma empresa do ano 2000, fundada em 2000. Há 21 anos esses caras fazem isso nos Estados Unidos, então a gente não está falando nada de rocket science com relação à agregação de contas. Os americanos fazem há muito mais tempo isso. A diferença é que o mercado dita as regras nos Estados Unidos e aqui é o Banco Central que está ditando essas regras. Né? Tem as vantagens e desvantagens disso, né? Mas uma das vantagens do mercado ditar regra é realmente que você consegue avançar com a inovação muito mais rápido. Legal, Torelli, Bruno, obrigado. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Henrique, enquanto outras pessoas vão formulando as perguntas aí. Com o Open Banking, né, acho que essa pergunta pode ir aqui para o Bruno, para o Dalmer, tá bom? Com o Open Banking, as instituições financeiras que não possuem uma arquitetura de dado bem estruturada, né, irão sofrer para se adaptar e ter acesso aos dados, né? Aqui eu entendo que ele está falando dos dados do Open Banking, né? Fico imaginando essa pergunta, né? Será que os dados do Open Banking aqui vão ser solução ou vão ser um problema para quem já não tem uma boa arquitetura de dados? Eu começo, Dalmer. Você complementa, pode ser? Tá. Primeiro que o Open Banking
é obrigatório somente aos 12 maiores bancos, tá? Então, provavelmente, a pergunta que está sendo feita aí não envolve esses 12, bem ou mal que eles têm uma arquitetura de dados, eles vão ter que se adaptar para expor e receber esses dados. Os outros bancos têm que tomar uma decisão muito estratégica, né? Estratégica eu entro no Open Bank ou não, pensando que se eu entrar, meu cliente vai ter a capacidade de buscar os dados de outros bancos, mas também eu sou obrigado a fornecer esses dados, né? E realmente de nada adianta você ter entrar no Open Banking sem estar preparado com os dados. Para que eu vou colocar os dados para dentro de casa do meu cliente se eu não souber o que fazer com isso, né? Então eu vejo bastante dificuldades aí que se complementam um pouco a Plug com a Power of Data, que a gente realmente ajuda esses clientes a ter essa camada para conseguir trazer os dados dentro de casa, enquanto que a Power of Data estrutura, organiza e ajuda a tomada de decisão dessas empresas, me complementa ou me corrige se eu estiver errado, né? Então, tenho certeza que os bancos estão nesse movimento agora de APIização, de realmente expor suas APIs, e estão vendo, principalmente os menores, como uma oportunidade de pegar um pedaço desse bolo aí, que está bastante concentrado em poucas instituições. Então, sim, precisam de uma estrutura de dado bem feita. Consigo complementar e talvez até dar um pouco de depoimento aí de vivência, experiência pessoal aí antes de empreender. Mesmo um banco com ótima arquitetura de dados, equipe muito competente e tudo mais, a gente viu ali no passado com informação potencialmente muito rica para o negócio, em crédito especificamente, igual o Open Bank que a gente está falando aqui, que foi o Sistema Central de Risco, né? Também entrou por uma regulamentação e tudo mais, e a gente viu a grande maioria dos bancos cumprir a regulamentação de mandar o envio, mas não conseguir velocidade para usar aquele investimento que ele já tinha feito em regulamentação para aumentar a inteligência e para fazer uma oferta melhor para o cliente. De experiência que a gente teve aqui, banco muito bem estruturado, muito bem equipado com arquitetura de dados e tudo mais, na história do SR levou 2 anos para fazer um bom uso da informação. E a gente empreendeu na Power of Data em 2018 e ajudamos alguns bancos a fazer um uso estruturado pela primeira vez do SCR em inteligência lá na ponta para a oferta de produto do cliente. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é um range de 2 a 10 anos, talvez tentando fazer sozinho, dependendo do tamanho da arquitetura, do time, do foco nisso, e talvez um pouco do que o Raposo disse aqui, né? Às vezes a gente tem que usufruir do que o mercado oferece para nos acelerar e focar mais no que a gente tem de competências já muito bem desenvolvidas, né? Eu entendo que o Open Bank todo banco poderia fazer por si só e não usar a Plug. Poderia, depois disso, trabalhar o dado, a inteligência por si só, não usar a Power of Data. A questão é estratégica, né? Com qual velocidade você quer, se você tem um desafio estratégico de ganhar mercado, market share ou não, aí tem uma mudança forte de jogo, de como 2 empresas podem compor o seu know-how, o seu expertise para acelerar muito isso, mesmo para bancos com qualidade elevadíssima, dinheiro elevadíssimo para investir em arquitetura de dados, estruturação, time muito competente, dada a experiência, por exemplo, do SCR. Perfeito. Bruno Dalmas, obrigado. Alguém, mão levantada, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Legal. Então eu vou seguir aqui. Tem 2 perguntas que eu vou juntar para a gente sair talvez um pouquinho desse mundo de crédito, vamos chamar assim, tá bom? Vou direcionar talvez aqui para o Raposo, a outra pegando a experiência do Bruno, tá bom? Sempre pensando em produtos diferentes ou pensando em como gerar valor para dado, tá bom? Raposo, em produtos diferentes, pensando aqui na 4ª fase, né? O Open Banking para investimentos, seguro, câmbio, o que você visualiza de produtos diferentes, tá bom?
para o Bruno, pensando aqui na terceira fase, né, na questão do Open Banking, quando chega no modelo de transação, né, como, por exemplo, o WhatsApp, como que as empresas vão gerar valor, né, nesta terceira fase, né, da parte transacional? Pode ser? Pode. Bom, alinhado com a quarta fase, vem o Open Insurance também, né, que já está em consulta pública e provavelmente deve seguir aí o cronograma do Banco Central, né, a SUSEP deve se alinhar ao Banco Central e aí eu acho que eu vou dar um exemplo de seguros, né, você pode rapidamente pegar as informações do seu histórico daquele segurado, né, e uma corretora hoje ela faz um trabalho, por exemplo, manual de buscar a cotação, que isso pode ser totalmente automatizado. E uma evolução do mercado é você, inclusive, fazer uma policy multisseguradora, né? Você escolher o melhor pedaço da sua policy para um provedor de serviço diferente, né? Então, assim, quando você tem informação na mão, o histórico desse indivíduo, você pode imaginar, num primeiro momento, né, o próprio banco usando essa informação, mas você tem hoje já, né, com o LGPD, com uma série de movimentos onde o titular autoriza a coleta de informação, que isso pode te trazer aí uma cesta de ofertas e ele poder escolher qual é o melhor serviço, né? Eu acho que vão nascer players no meio desse caminho aqui, que vão poder fazer aí produtos e serviços bastante diferenciados, né, nesse ecossistema de mercado financeiro. Acho que naturalmente os pequenos vão entrar, porque é de interesse deles, né, mesmo não sendo obrigado, e eles vão com certeza trazer aí ofertas combinadas para esse mercado. Perfeito. Bruno, consegue fazer os comentários aqui sobre a questão transacional? Como é que a gente gera valor com o dado transacional, a partir da tua experiência? Agora, excelente pergunta, porque muita gente fala da fase 2 do Open Banking, mas a fase 3 é onde entra a figura do iniciador de pagamento, que eu vejo que vai realmente ter muitas mudanças no mercado, tá? Mais de 800 empresas se cadastraram para ser iniciador de pagamento do Brasil, já estão aprovadas para ser iniciador de pagamento. Para você ter uma ideia, o Open Banking na Europa, com quase 2 anos aí, a gente não tem nem 400 iniciadores de pagamento em toda a Europa, tá? Então, realmente o mercado de pagamentos no Brasil, que sempre foi com muitos intermediários, vai sofrer uma mudança muito grande, muito dinheiro está na mesa, tá? Mais especificamente da pergunta do Gustavo sobre o WhatsApp Pay, é bem relevante a pergunta, justamente porque anunciou essa semana, né, que o WhatsApp, você vai poder fazer transferências pelo WhatsApp, né? Mas, na verdade, isso não é Open Banking ainda, tá? Porque o WhatsApp ele só vai utilizar os trilhos dos esquemas de pagamento atuais, mais especificamente do cartão de débito, para você autorizar um pagamento. Tá? Então, imagina que depois de 15 de agosto, e o WhatsApp sendo autorizado e fazendo toda a parte, sendo iniciador de pagamento, o próprio WhatsApp vai poder fazer uma autorização, obviamente sempre com o sentido do cliente, no débito na conta desse cliente, se ele assim permitir. Então, a gente está passando desses trilhos dos cartões tradicionais para o Pix, que é o principal, né? E aí você, obviamente, é o mais rápido de se ver, é um exemplo, onde você no aplicativo com o WhatsApp, você consegue fazer uma transferência para um amigo seu de forma instantânea, usando os canais do Pix, que aí entra o Open Banking. Mas a gente pode pensar também, principalmente em negócios, como que isso aí vai facilitar, vai simplificar processos, automatizar processos de pagamento, que aí sim eu acho que vai surgir muita inovação nesse mercado transacional. Muito bom. Completando aqui, justamente essa camada que não existe hoje, né, Bruno, que vai aparecer, prestadores de serviço combinando aí uma série de negócios, e eu acho que aí sai um grande diferencial para o consumidor desse negócio. Perfeito. Raposo, obrigado. Bruno, obrigado.
A gente tem mais 10 minutinhos, vou fazer mais uma pergunta. Não, mas tem uma pergunta aqui que essa é para você mesmo. E depois a gente encerra, os últimos 5 minutos a gente vai fazer o encerramento, tá bom? Dalmer, a pergunta é bem direta, né? Que tipo de produto e serviço a Power of Data oferece e como vocês aplicaram as suas soluções ao Open Bank, tá? Vou pedir 5 minutinhos para você responder, por favor. Ok, produtos e serviços. Então, produto. A cadeia toda de Big Data Analytics, de montar um lake, fazer engenharia de dados, fazer analytics, seja ele um autômato com alto machine learning, seja ele altamente customizado por feeling e inteligência humana, como modelos muito tradicionais. O deployment disso automático, né, ou semi-automático, bastando uma questão de governança, tanto para batch quanto para online. Resumindo muito em termos de produtos, né, a capacidade de capturar o dado transacional de qualquer lugar e estruturar ele em informação preditiva, colocar dashboard de controle em cima, fazer modelo, deployment de modelo, regras sobre os modelos, para poder devolver como uma decisão efetiva aí para os sistemas, pensando numa ideia de mínima interferência, né? A última coisa que a gente merece quando está numa empresa muito grande é olhar para o cara do sistema produto e falar, você precisa mexer no teu sistema, você precisa mudar, você precisa fazer uma atualização, porque você entra numa cadeia muito crítica de gestão de tecnologia. A ideia da Power of Data é um sistema completo, a capacidade de um deploy completo, pouco intrusivo, né, que recebe o dado da maneira mais simples possível e devolve a decisão da maneira mais simples possível para conviver com os sistemas como eles são. Em termos de serviço, né, é muito comum clientes nossos, talvez aí 70% dos clientes, quando contratam a tecnologia, contratar a solução de 2 problemas de negócio também. Qual que é a ideia disso, né? Como a gente fez o design ali de uma tecnologia diferente, que é a automação com colaboração humana, é muito bacana para o cliente ver todo o potencial disso, né, e ter segurança de que é um caminho para fazer em larga escala, que a gente resolva 2 problemas em conjunto com eles e ele meça o resultado nesses prazos, né, de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, a oferta mais comum é o parque tecnológico ou parte dele, no intuito de acelerar muito a cadeia de Big Data Analytics. Muito comum o serviço de resolver 2 problemas junto para fazer o onboarding do time, no processo, na tecnologia e já gerando resultado rápido para dar uma resposta efetiva para a empresa de ter valido a pena o investimento, né, o resultado, a decisão tomada da compra e tudo mais. Clientes muito maduros, com equipe muito maduras, já contrataram somente a tecnologia e passaram a pilotar sozinho com sucesso. Clientes que tinham uma infra, eventualmente em on-premise, nova, recém-comprada, investimento feito, também optaram por me ajuda pelo menos com o processo, até eu fazer uso desse investimento que eu já tenho, e passo 2 eu pego e adoto uma nova tecnologia, faço um novo investimento, olho um pouco mais para a cloud, né? Então, temos clientes só de serviço também, mas isso é exceção. A maioria é tecnologia com serviço para acelerar a cadeia. Se for pequeno, o sistema inteiro. Se for grande, muito na visão de tira a barreira, tira o peso operacional, que eu já tenho um time grande, competente aqui, mas me ajuda a fazer o time voar e parar de sofrer sangue, suor e lágrima com dificuldade de integração tecnológica, operacional e de processo. Tá bom? Espero ter respondido. Perfeito, com certeza sim. Gente, estamos indo aqui para os nossos últimos 5 minutos, tá bom? Eu repasso o slide, tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais, né, do case, entre o OneBlink e Power of Data, está aqui o caminho, né, para acessar o que foi feito, um pouco mais de detalhe, um pouco mais descritivo, né, um documento acordado, público, entre o OneBlink e Power of Data, então vocês vão ter um pouco mais de informação, tá?
Eu sei que sobraram algumas perguntas para a gente responder, então nós vamos encaminhar para os nossos palestrantes aqui, debatedores, e a gente responde por e-mail. No final, vou deixar o e-mail de contato de todo mundo, então quem quiser entrar em contato, quem tiver alguma pergunta específica que não teve a oportunidade de fazer agora e quer encaminhar para o Torelli, para o Bruno, para o Dalmer, para o Raposo, vai ter o e-mail ali no final, fica à vontade para fazer as perguntas também, ou entrar em contato, tirar dúvida, trocar uma ideia, com certeza são pessoas que vão atender vocês muito bem, tá bom? Queria pedir um favor para todo mundo, tá? A gente faz esses eventos, né? Se a gente pudesse ter de vocês a opinião, né? É um NPS bem simples. Quem quiser também deixar uma opinião, aqui vou deixar o link aqui no chat para fazer uma avaliação do evento. Gostou, não gostou? Pode deixar uma opinião. Quem quiser também tem a oportunidade de sugerir um próximo tema, né? Fala, putz, vamos falar de tal coisa, a gente se prepara aqui e tenta trazer o tema para vocês. Então, eu agradeceria demais se todo mundo, né, se vocês que participaram aqui com a gente pudessem dar esse feedback, para a gente é importante, tá bom? E aqui, como eu disse, então, esse é o nosso muito obrigado. Queria deixar o meu obrigado aqui nominal, né, para o Torelli, Raposo, Bruno, Dalmer, obrigado pela participação, obrigado pelo conhecimento que vocês deixaram, por compartilhar essas informações. Obrigado a todos que participaram com a gente, fizeram suas perguntas, esperamos ter atingido a expectativa, tá? E aí a gente fica por aqui, até a próxima, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.